Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira, na live O Evangelho no Lar, que nós fazemos todas as quartas-feiras, às 19 horas. Hoje, dia 20 de dezembro de 2023, nós teremos o tema Os Vícios na Visão Espírita, que será apresentado, o estudo será conduzido pelo nosso irmão José do Anache. Fica com o senhor, seu José. Bem, boa noite, caríssimos irmãos, que a paz do Mestre Jesus envolva no coração de todos nós. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga e ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, rogando a eles que seja feita a vontade dele e nunca as nossas. Pedimos a presença dos bons espíritos de luz que venha nos trazer nesta noite todos os lenitivos para o nosso sofrimento, para nossas aflições e para as nossas agonias. Que este momento seja um momento de reflexão, de luz e de amor e de paz através desta mensagem que nós vamos elevar nesta noite, com a permissão de Jesus, com a permissão dos bons espíritos de luz e da nossa Mãe Maria Santíssima. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Bem, caríssimos irmãos, nós sabemos que ultimamente nós venhamos atravessando um momento de grande perturbação, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Através do quê? Através dos desvios de conduta que muitas vezes nos leva pelo um caminho que nós se transformamos em más condutor, em más exemplo numa sociedade, aonde que muitas vezes nós damos atenção à mídia social e esquecemos do lado de cuidar do nosso corpo material e do nosso corpo espiritual. Dentro dessas maiores vulnerabilidades que a gente está vendo nos dias de hoje, podemos citar o exemplo dos vícios. Vamos falar na visão espírita sobre o vício, tanto o vício moral quanto o vício espiritual. O vício material é esse vício que estão aí abertamente, através da matéria, através do comércio, através das propagandas que são veiculadas na mídia, onde aparecem bebidas, cigarros e outras coisas a mais, induzindo as famílias, ou seja, o ser humano ao descaminho. Por que isto se transforma em uma propaganda livre desses vícios? Porque rende muito dinheiro para o governo. O governo arrecada caríssimos impostos com a taxação do cigarro, a taxação das bebidas alcoólicas, e com isso ele faz esse comércio. De um outro lado, a pessoa vai viciando através do primeiro gole, né? E o corpo vai se sentindo cada vez mais o desejo ardente pelo álcool. E aí, como podemos ter essa aversão da situação? De um lado arrecada, de outro lado gasta. Que é a imensidade de pessoas internadas em hospitais, em clínicas de recuperação, em clínica psiquiátrica, nos CAPs, no Centro de Tratamento Psicológico, álcool e droga, tudo em detrimento daquela situação. Como se diz, eu tenho o meu livre-arbítrio aberto, faço da minha vida o que eu quero. Mas ledo engano, meus irmãos. E isto tem um custo muito caro na vida de quem entrega-se aos vícios.
Um exemplo, um drogado na cocaína, na pasta base, drogado no crack. O que transforma essa pessoa? O exemplo nós temos vivo aqui dentro da nossa capital, lá na antiga rodoviária, ali no bairro Amambaí, as mediações da Vila Carvalho, como que está tomando conta as drogas. É fácil para entrar nela? É facílimo. A porta larga que nos leva aos vícios, ela é larga, mas é difícil para sair. Não é fácil, porque o vício leva a família a sofrer com aquele dependente no álcool ou na droga não lícita dentro de casa. Traz um desassossego, que vem a doença da codependência. E essa doença da codependência é uma doença que está sendo diagnosticada e muito preocupa a Sociedade de Psicologia do Brasil, ao ver as famílias ficar refém de um adicto, tanto na droga quanto no álcool. E os pais vão sofrendo, a mãe sofre, o pai sofre, a esposa sofre, o esposo sofre, ou de um modo geral, a família está doente. E do lado espiritual, o que nós podemos falar que o Espiritismo fala sobre essa questão? Que os vícios é uma doença espiritual também. A Organização Mundial da Saúde diz e afirma que o alcoolismo ou o uso de substâncias químicas é uma doença tríplice. Ela é física, mental e emocional. Porém, os grupos de mútua ajuda, de autoajuda, vai mais além. É espiritual. E de que forma que essa parceria ataca o indivíduo? Através do processo da obsessão. Seja a obsessão alcoólica, a obsessão das drogas não lícitas, e essa que é o problema maior no tratamento na vida do indivíduo. Com a abertura dos umbrais, conforme muitas literaturas espírita têm apontado que no período da pandemia foi aberto a porta dos umbrais da vida. E esses camaradas que estavam lá, esses espíritos doentios, que estavam estagiando no umbral, eles saíram, vieram aqui para a costa terrestre, caçar corpo vazio e mente desocupada para fazer o processo obsessivo. Aonde que o indivíduo bebe e cada vez bebe mais. Porque a insistência do lado espiritual para o camarada beber e fumar cada vez mais a droga é aceleradamente. Porque muitas vezes essa parceria não é só com uma consciência, são várias consciências. E com isso, o que vai fazendo? Vai minando o corpo do indivíduo. O indivíduo vai ficando aniquilado, vai ficando perdendo massa muscular, vai perdendo a emoção. E aí, o que acontece? Vira um zumbi, que a gente vê muito pelas ruas, perambulando, alcoólatras, drogados, sem uma posição na vida. Mas os parceiros espirituais estão sempre junto com eles. E qual a fórmula para que o Espiritismo nos indica para a gente poder sanar este problema? É através da mudança de atitude. E a mudança de atitude é fácil de ser feita? Não, não é. Como recomenda o Chico Xavier, nosso irmão. É através de uma reforma íntima muito bem feita. Uma reforma íntima de dentro para fora, não de fora para dentro.
Muitas vezes a casa espírita nos ajuda muito nesse trabalho de tratamento dos vícios. Mas, em primeiro lugar, o indivíduo tem que querer. Que de nada adianta médios trabalharem, limpar o corpo do indivíduo, quando chega da porta para fora, os parceiros estão esperando lá no portão e continua a mesma situação. Então, tem que haver um empenho muito grande do indivíduo que é portador desta doença em querer ser curado. E é difícil, não é fácil para o indivíduo querer conseguir sozinho. Aí sim entra a participação da família, porque é muito importante. Mas o que nós estamos vendo hoje em dia é as famílias lavando as mãos e jogando para as comunidades terapêuticas, para as clínicas, para os CAPs e desestimula do indivíduo, desestimula do seu ente querido. Não pode ser desse jeito, gente. Porque com essa situação, o indivíduo vindo desencarnar, como diz os nossos irmãos evangélicos, o julgo hereditário tem a probabilidade de continuar no meio familiar. Então, essa reforma íntima, ela tem que ser geral dentro do lar. Se conseguimos internar numa comunidade terapêutica o nosso ente querido, enquanto ele trata lá, a família também tem que ser tratada. Porque muitas vezes manda ele para a comunidade terapêutica ou para uma clínica, né, de psiquiatria, os problemas continuam dentro de casa, as geladeiras continuam repletas de bebidas, aí não adianta. É alimentar dentro do lar aqueles processos obsessivos. Aí, se a família tem a participação, principalmente orando e vigiando, conforme pediu o nosso Mestre Jesus, orai e vigiai, mudando, junto com a mudança da atitude, tudo dá certo. Então, caríssimos irmãos, vamos fazer nesta noite uma reflexão bem centralizada nesta data, que nós estamos próximo do dia 25 de dezembro, data do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio ao mundo para nos dar a salvação, para nos trazer a boa nova. Jesus veio para nos trazer a lei do amor. E muitas vezes, desavisadamente, nós esquecemos de tudo isso e fazemos uma mesa farta de bebidas e de excesso de comida e esquecemos do principal, que é a presença de Jesus no meio de nós. Porque creio para vocês, eu falo certeza, meus irmãos, um lar aonde estão bebendo e comendo todo mundo, vamos dizer assim, gulosamente, sem regra, a presença de Jesus não está. A presença do Divino Espírito Santo não se faz presente num ambiente desse, porque seguidamente sempre vem as brigas, as discussões. Não somos contra uma ceia, mas uma ceia verdadeira. Cear com Jesus, cear com o menino Jesus. Abrir a oportunidade para que a Sagrada Família de Nazaré esteja presente nesta noite. Porque o exemplo maior nós temos na Bíblia, lá em Mateus 1, aonde que aparece o anjo Gabriel, no momento em que Zacarias estava dentro da sua casa, no altar, queimando os incensos, aparece o anjo Gabriel e disse para ele: Zacarias, eu venho trazer a você uma mensagem do nosso Deus.
Zacarias indagou ao anjo: qual esta mensagem? Você e sua esposa Isabel serão pai do que vem ao mundo para preparar a vinda do Salvador, a vinda do Messias. Então Zacarias duvidou. Eu tenho 90 anos, a minha esposa também tem uma idade avançada, como que nós vamos conceber essa gravidez a Isabel? O anjo respondeu: isso cabe a Deus, cabe ao Divino Espírito Santo. Seu filho vai vir para preparar o caminho para a andança, ou seja, a rota do pregador da Boa Nova aqui na Terra. Preparar a chegada dele e a caminhada dele aqui na Terra. Seu filho será mais branco do que a neve, não beberá vinho e nem outro tipo qualquer de bebida inebriante. Agora nós fazemos uma pergunta: a Bíblia está mentindo? Ou nós que estamos certos, que devemos receber Jesus dentro da nossa casa, numa bebedeira desenfreada e numa comelança desregrada, e abrindo o portão para os obsessores? Ou então a Bíblia, ela não é legal. Digo isso para vocês, caríssimos irmãos, que há 30 anos e 8 meses eu fazia isso. Com a minha família, com a minha mãe, meus irmãos, todos nós dizíamos congratular o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Legal, no começo. No final, o excesso do álcool corria frouxo e virava brigas, discussões, muito choro, muitos tapas, e com isso, o que nós abríamos as portas do lar da minha mãe? Para a presença dos espíritos obsessores no alcoolismo, que além dele participar no processo da emanação do álcool, da etilização alcoólica, ele ainda induzia a família à briga, a discordância de tudo, o desamor, e a gente achando que estava comemorando o nascimento de Jesus Cristo. Ao contrário, nós estávamos soltando Barrabás e cada vez mais crucificando Jesus. Então, caríssimos irmãos, vamos aproveitar esta data do dia 25 de dezembro, vamos mudar as nossas atitudes, vamos convidar de verdade a presença de Jesus, a presença da Mãe Maria Santíssima, a presença de José, a grande família, a sagrada família de Nazaré, a estarmos junto conosco. Aí sim, nós vamos ter no nosso lar a paz, porque tenho certeza que Jesus vai chegar e dizer que a paz esteja com todos vocês. E nós vamos dizer a Jesus: e contigo também, Jesus. Então, caríssimos irmãos, esta doença do alcoolismo, da doença da adicção, as drogas, cada dia mais está aumentando. O número de pessoas que estão portando essa questão dessas doenças estão aumentando cada vez mais no nosso Brasil. Vou falar para vocês aqui na nossa região do Nova Lima, aqui no Jardim Anache, especificadamente aonde está a nossa ONG ou a nossa OSC. Nós temos aqui grupo da melhor idade, temos trabalho com famílias vulneradas e nós temos diagnosticado que o aumento do alcoolismo no meio das mulheres e das pessoas idosas tem aumentado muito. É uma grande preocupação.
porque com isso traz o quê? O idoso ganha pouco, um salário mínimo, e as pessoas induzem ele ao uso do álcool. É onde que chega no meio do mês, ele já não tem o dinheiro para prover as suas necessidades. E muitas vezes nós estamos vendo garotas novas desfilando na rua com latinha de cerveja na mão, mulheres com lata de cerveja na mão e diz que estão felizes. É uma felicidade que ela é em vão, ela não é uma felicidade verdadeira, ela não é uma felicidade constituída através do amor, através das boas vontades. Nós somos induzidos pelo álcool, nós somos induzidos pelas drogas não lícitas, e com isso as famílias vão se deteriorando, mães se transformando em alcoólatras, em drogadas, filhos drogados, esposo drogado. E o que faz com isso? Uma sociedade doentia, uma sociedade aonde que não há rendimento quase em espécie nenhuma dentro de um lar aonde que os vícios tomam conta dele. A tendência é cada vez descer para baixo. E aproveitando o ensejo da noite aqui, nós convidamos vocês que têm problema com a adicção das drogas dentro do lar, do alcoolismo, nós estamos abrindo um grupo para estudar a codependência dentro das famílias. A partir do mês de fevereiro, será feito um encontro a cada 30 dias lá no ABRAP, Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas. Por que tomar essa decisão? 4 psicólogos que são espíritas, porque todos eles estudaram essa questão da doença da codependência dentro dos lares, no meio familiar, e cada dia tem aumentado, meus irmãos. Esse tratamento não tem na rede pública. Esse tratamento tem nas clínicas particulares, o tratamento da codependência. Breve nós vamos estar convidando o Ramatiz, o Centro Espírita Ramatiz, para participar conosco nesta caminhada, porque está localizado num lugar de Campo Grande, numa região aonde que os vícios são imensos. São uma sociedade que está doente. Não só aí na região do Noroeste, mas em todas as 7 regiões de Campo Grande e os 2 distritos. Não é porque está no centro da cidade ou lá nesses grandes bairros ou jardins ou conjuntos habitacionais, vila mais centralizada, que o problema das drogas, do álcool e outros desregramentos não estão presentes, que estão sim. Somente são manipulados, são escondidos. E nós preocupamos com isso, principalmente nós que trabalhamos dentro da Casas Espírita. Agradeço muito a Deus pela dádiva que Deus me deu dentro do trabalho do Espiritismo, que é fazer o contato consciente com essas consciências doentias, com essas consciências extrafísicas que desencarnaram aqui da Terra em pleno uma overdose, em pleno excesso de álcool, em pleno excesso de droga não lícita. Porque todos os vícios são desregrados. Engloba todo no mesmo sentido. O vício de andar correndo, o vício de alta velocidade. Uma pessoa bate um carro, morre, foi um vício de andar correndo.
e sem esquecer que todos os vícios, ao desencarnar, é um suicídio. Temos condições de dar um tratamento para essa situação? Tem, principalmente o Centro Ramatiz. Preocupa-se com as famílias, preocupa-se com uma sociedade mais justa, mais fraterna. Oferece-se no espaço desta casa de oração um grupo de prevenção ao alcoolismo, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, um grupo de AA, a Irmandade a qual eu faço parte. E agradeço muito a Deus pelo um dia ter podido entrar dentro de um grupo de alcoólicos anônimos. Então, o cuidado do Espiritismo é tão grande que o Ramatiz abriu as suas portas e acolheu um grupo de alcoólicos anônimos dentro do espaço físico dele. Porque o grande líder Ramatiz, no livro que ele escreveu, que chama Fisiologia da Alma, ele fala sobre a questão dos vícios, fala sobre os corpos vivos, sobre as parcerias do encarnado com o desencarnado e do desencarnado para o encarnado. São tristes essas parcerias, meus amigos. Não é fácil, meus irmãos, a gente perambular pelas ruas sem ter dia e nem hora para voltar para casa e muitas vezes perdido do lar. Tudo isso é o custo que os vícios traz para nós. Prestamos atenção nesta semana até o ano novo, a semana do ano novo, o quanto de acidente automobilístico que tem acontecido e que poderá acontecer muito mais no desregramento do álcool em pleno volante. Se morresse, desencarnasse somente quem está no volante, ainda poderemos dizer foi um. Agora, o duro é quando mata outras pessoas, outras famílias que não tem nada de ver com aquele problema daquele desregramento do alcoolismo, do desregramento das drogas não lícitas. Então, caríssimos irmãos, vamos aproveitar a noite de hoje, através desta mensagem que nós trouxemos a vocês com o coração. Fala aqui com vocês um ex-alcoólatra, que bebi por muito tempo, vindo de uma família aonde meu pai, minha mãe, os 6 filhos e mais um de criação, nós fomos todos portadores desta doença. Começou no meu pai e terminou nos filhos. Começou na minha mãe e terminou nos filhos. Aqueles da família que insistiram no uso das bebidas alcoólicas desencarnaram prematuramente, cometeram um suicídio. E graças a Deus que nos momentos mais difíceis do alcoolismo na minha vida, eu casado com 3 filhos, a minha esposa sempre me apoiando, eu recebi um convite para conhecer um grupo de alcoólicos anônimos. E eu fui. Grupo São Paulo, na Igreja São Francisco, ali no bairro São Francisco, na 14 de julho, perto do Conter. Eu entrei lá dentro há 30 anos e 8 meses. Naquela noite, quem estava presidindo a reunião disse: seja bem-vindo, companheiro. Você é a pessoa mais importante para nós. Eu vi que a minha vida poderia mudar, porque alguém me chamou de importante. E isto é a providência de Deus encaminhando um indivíduo alcoólatra, irresponsável, bêbado, pai de família, para um processo de salvação,
para um processo de uma reforma íntima. E eu agradeço a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Agradeço os 12 passos de Alcoólicos Anônimos que lapidou a minha vida, começou a lapidar a minha vida. Talvez alguém possa dizer, Zé do Anache, você conseguiu realizar nesse período de 30 anos os 12 passos? Não. Não, até o 6º eu cheguei e desci o 12º. Os outros eu deixei e fui fazer o bem. Cuidar um pouco daquele que está na mesma doença que há 30 anos eu estava com ela nativa no meu corpo. Hoje, graças a Deus, tenho condições de oferecer um tratamento a essas pessoas, tanto na adicção das drogas, quanto na adicção do alcoolismo. Ou seja, até na adicção de outras doenças de vícios materiais, vícios morais, que a nossa ONG, nós temos aqui psicólogo, temos terapeuta, temos o advogado e assistente social que me ajuda a cuidar dessas famílias. Fazendo o encaminhamento às comunidades terapêuticas, as quais nós temos parceria com elas. Encaminhando e aconselhando, dando entendimento, a orientação e o esclarecimento de que a vida tem condições de ser tratada. A doença do alcoolismo tem condições de ser parada. Basta o indivíduo querer e a família abraçar esta causa numa justiça aonde que viva bem pai, mãe, filhos. Aí sim, gente, nós vamos estar preparados para este período da transição planetária que nós estamos passando, aonde está sendo colocado tudo nos seus devidos lugares. A Bíblia nos fala que os bêbados não herdarão os reinos do céu. Paulo fala lá em Gálatas. João, no Apocalipse 31, fala também. Agora vai dizer, o bêbado, o alcoólatra, o drogado não vai estar sentado numa cadeira à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, não, gente. Não existe um céu específico. Os céus são os momentos de bondade, os momentos de glória, porque quem morre alcoolizado vai continuar com o espírito alcoolizado, vai viver nas zonas de sofrimento, de provas e expiações do lado espiritual. Isto que a Bíblia nos fala, não é lugar específico. Então, temos que ter essa consciência. Se nós pudermos afastar os vícios do nosso lar, nós estamos salvando a nossa família. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nos chamou para a verdade quando ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Vamos seguir o caminho do Cristo Jesus, meus irmãos. Vamos cear com o menino Jesus, com a nossa Mãe Maria Santíssima, com os bons espíritos de luz. Troca-se a bebida pelo Evangelho de Jesus. Faça-se o Evangelho. Convida as consciências a estar presente naquela noite de Natal, mas não para beber, ingerir bebida alcoólica, mas sim para participar de um terço em família, do Evangelho em família, que vocês vão ver o quanto que a vida nossa vai mudando. E aproveita-se dessa transição planetária que está havendo para a mudança de atitude, porque ela está nos mostrando o quanto está sendo cobrada a pedagogia crística nesse momento da transição planetária. As duas portas já estão aí à disposição, como o joio e o trigo.
vamos ser trigo e não joio. Nós agradecemos pela oportunidade e vamos encerrar com a prece de Cáritas, a oração do Pai Nosso e uma Ave Maria. Oferecemos esta prece pela paz no mundo inteiro, em especial lá no Oriente Médio e lá na Rússia com a Ucrânia. Pedimos a paz do Cristo Jesus em todos os lares, em todas as famílias, em especial as famílias sul-mato-grossense, as famílias campograndense. Que a paz do Cristo Jesus esteja com as famílias. Pedindo através da prece desta noite que abençoa as nossas casas de oração, os nossos centros espíritas, abençoando os trabalhadores da seara do Cristo Jesus, cada médium que se dedica o seu trabalho a favor do próximo. E pedimos, Jesus, que abençoe as nossas autoridades neste mundo inteiro, em especial as nossas autoridades brasileiras. Pedimos pela paz no meu lar, no lar da minha família. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que ainda vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por todas as partes a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima e abençoadíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Amém. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Caríssimos irmãos, desejamos a todos vocês, a toda a família de vocês, um feliz Natal, repleto de 1000 realizações, e que o ano novo seja um ano novo na matéria e novo no espírito. Paz, luz e harmonia no coração de todos nós. Nós agradecemos, seu José, pela reflexão de hoje e deixamos à vontade, se alguém quiser fazer alguma contribuição ou quiser fazer alguma pergunta para o seu José do Anacho, fique à vontade.